Gurizada, o negócio é o seguinte, já não basta mais apenas um técnico para o Internacional. Ainda que este profissional tenha que ser contratado o mais rápido possível. O clube precisa mais do que isso. Precisa ser assertivo nesta próxima janela de transferências. Liberar quem já não dá uma boa resposta dentro de campo e repor em posições que são escancaradamente carentes na equipe colorada. Eu quero conversar sobre isso com vocês neste vídeo. O assunto é relevante. Se o Internacional não acertar, não mudar o seu rumo, fará um campeonato brasileiro convivendo com a parte de baixo da tabela. E sim, ameaçado pelo rebaixamento. Não quero aqui ser alarmista, mas eu falo com a experiência de quem convive jornalisticamente com o futebol há 35 anos, focado especialmente em coberturas da dupla Grenal. Eu lembro muito bem, em 2003, o Grêmio balançou no Campeonato Brasileiro e eu dizia nos meus espaços da Band, o problema não será este ano. O problema é o ano seguinte. O Grêmio caiu em 2004. Em 2015, depois que o Internacional tomou 5-0 do Grêmio, aquela eliminação que impactou emocionalmente no grupo de jogadores da Libertadores da América, e aí o Internacional toma 5-0, o Argel desembarcou em Porto Alegre, e eu me lembro que eu dizia, o Inter talvez não corra risco este ano. O problema é como ficará o ano que vem. Eu não estou dizendo agora que o problema será em 2022, não é isso. Eu até acho que o problema do Inter agora é em 2021. O Internacional, se não mudar o rumo de como o seu departamento de futebol está sendo conduzido, das decisões que foram tomadas no começo da temporada, o Inter fará um campeonato brasileiro de convívio quase que permanente com a parte de baixo da tabela. Até pode-se entender parte de baixo, eventualmente 10º lugar, 9º, 11º, 12º, mas ali, 6, 7, 5 pontos à frente da zona do Z4 do rebaixamento. Talvez seja pior. Talvez o Inter fique um pouco atrás e realmente dispute uma vaga na Série A do próximo ano, o que seria absolutamente um fracasso para a gestão de Alessandro Barcelos, que assumiu um clube vice-campeão brasileiro. Mas o risco existe e ele é grande. E eu vou te falar, primeiro em cima do jogo de ontem e depois o que deve ser feito. O Inter contra o Atlético Mineiro, eu fiz um vídeo aqui no meu canal analisando o jogo, e ali eu resumi o que eu vou te falar um pouco de forma mais detalhada agora. O Internacional não fez uma partida ruim. O Inter começou o jogo mal, toma o gol, fica atordoado, e o Internacional se recompõe em campo a partir do minuto 27, 28, do 30 e criou oportunidades de gol, como criou oportunidades de gol no segundo tempo. Então observem, mesmo o Inter fazendo uma boa partida, foi batido pelo Atlético Mineiro. E o Atlético ganhou do Inter ao natural, sem fazer muita força. Fez o gol, somou os 3 pontos e voltou para BH. Então, não foi difícil para o Atlético não teve que se matar em campo. O Atlético, inclusive, cometeu erros graves, grosseiros, quase capitais. E mesmo assim, o Inter não aproveitou. E sabe por que ele não aproveitou? Não é pelo esquema do Ramires, não é porque o Osmar Loz é o interino, porque faltou qualidade, porque também faltou tranquilidade. E em algum momento também porque tenha faltado o condicionamento físico adequado. Embora eu tenha visto nesse jogo uma entrega, uma dedicação, não faltou o sacrifício do grupo de jogadores. Sim, a preparação física eu jogo na conta do Ramires e, em última instância, na conta desta direção atual do Inter, que até o momento, na pasta mais importante do clube, que é o futebol, não é o Parque Gigante, não é o quadro social, não são negociações para a formação de liga no Campeonato Brasileiro. A pasta mais importante do clube é o futebol. E a gestão atual, por enquanto, é um fracasso nas suas decisões. Agora nós teremos, então observe ainda sobre o jogo. O Internacional jogou um bom futebol, foi competitivo, criou chances e perdeu contra um grande. O Inter fará um Campeonato Brasileiro, se não mudar o rumo, assim. Contra os grandes esbarra e tromba, ou perde, ou no máximo empata. Contra os pequenos vai vencendo quem pode, eventualmente perde ou empata e de vez em quando toma uma bangornada, como tomou o 5-1 do Fortaleza. Na prática, parte de baixo da tabela. Talvez não uma incompetência tão grande a ponto de ser rebaixado, mas convivendo com aquela região da tabela. E quando um grande convive com aquela região da tabela, o risco da queda ele é muito maior que um time médio ou pequeno que está mais acostumado a este ambiente hostil de 14º, 15º, 17º, 16º da tabela do Campeonato Brasileiro.
Pois bem, o Inter tem agora a janela de transferências e o executivo do clube, o Paulo Brax, falou sobre isso ontem. Ele está projetando uma alteração no grupo de jogadores. Fiquei com a impressão que ele fala mais em saídas, mais em partidas do que em chegadas. O Inter não fez o diagnóstico correto lá atrás. Quando essa direção assumiu de jogadores, eu fiz aqui uma lista de jogadores que deveriam sair do clube porque, embora tenham qualidade, não têm a envergadura de campeões. Há outros que nem qualidade têm e que, inclusive, estão jogando no time, que a direção não conseguiu resolver a questão. O Inter precisa cuidar para quem libera. Eu sei que a bola da vez talvez seja o Yuri Alberto. Esse jogador do Internacional não pode abrir mão. Não pode, porque o único atacante competente que há no Beira-Rio hoje é o Yuri Alberto, centralizado. Com quem ele disputa? Com o Paulo Guerreiro, que a gente não sabe quando joga, e com o Thiago Galhardo, que tem se mostrado, como aliás eu tenho dito, absolutamente insuficiente, descomprometido e desligado. Até contra o Bahia ele foi bem, também não vou fazer uma crítica sistemática. Quando ele for bem, eu vou registrar aqui. Muito bem, o Yuri Alberto é um jogador que não pode ser liberado. O Inter tem que liberar jogadores, vamos falar de quem deve sair, que ou já não dão uma resposta suficiente ou que tem um mercado. O Thiago Galhardo é um exemplo, ele tem mercado, fez um campeonato brasileiro de muitos gols, então que seja liberado e que o Inter faça dinheiro, reduz a folha e faz dinheiro com ele. Bota na mesma barca o Paulo Guerreiro. Já comunica agora pro Guerreiro. Guerreiro, pode ir pro Corinthians. Pode acertar com o Corinthians, está liberado. Se puder trazer alguém de volta ou uma pequena compensação financeira, ok. Difícil que o negócio seja concretizado, porque ele está no departamento médico. Eu conversaria com o Edenilson, e se fosse da vontade do jogador sair, eu o liberaria. Não liberaria de graça, eu faria dinheiro com o Edenilson. Eu venderia o jogador e colocaria uns trocados para dentro do clube. Não vai ser mais que 4, 5, 6, acho difícil, milhões de dólares. Se chegar em 5, já está de bom tamanho. Nonato, eu acho que pode ganhar corpo em outro clube, também liberaria o Nonato. Zé Gabriel, libera o Zé Gabriel, empresta, vende, faz negócio com ele. Moisés, da mesma forma. O Inter precisa de um outro lateral esquerdo. Então, o Moisés não é liberar, é negociar, vender, trocar. Heitor também tem se mostrado insuficiente. Fica com o Saraiva e contrata um outro lateral direito. Talvez o Inter devesse ter tido uma negociação melhor com o Flamengo pelo Rodinei, ainda que em alguns jogos ele também tenha comprometido. Mas o Heitor não tem dado uma boa resposta. E assim há outros que eu poderia colocar aqui. O Internacional tem que chamar, conversar e liberar. O Inter precisa urgentemente de contratações. Se o Inter não for assertivo nessa janela de transferências, que abre em julho para partidas e saídas, em agosto para chegadas, e que bom que é assim, porque daí o Internacional vai ter todo julho para negociar alguns jogadores e vai saber qual a sua capacidade de investimento para trazer reposições onde o clube precisa. No mínimo um zagueiro, O ideal seriam 2, mas no mínimo um zagueiro pela direita. Já, essa tem que ser a prioridade. Mas se conseguir achar alguém para disputar a posição com o Cuesta pela esquerda, eu também entraria. Um lateral esquerdo emergencial. O Internacional tem laterais de medianos para baixo. O único que se salva é o Saraiva. O Inter precisa de um lateral esquerdo. E eu contrataria ainda um outro atacante. O Internacional tem o Yuri Alberto, que eu acho que é um jogador fora da curva, que é um baita jogador, mas o Galhardo não dá boa resposta, comprometeu ontem, como já comprometeu em outros jogos, e o Guerreiro a gente não sabe quando volta. Depois do que ele fez, chamando a direção do clube de desrespeitosa e antiética, não há nenhum clima, nenhum ambiente que ele permaneça. Ou o Inter é assertivo nessa janela de transferências, e contrata bem, aí, claro, se liberar o Edenilson, traz um outro meia. Se conseguir liberar Edenilson e Nonato, se conseguir liberar o Thiago Galhardo e o Guerreiro, traz um outro centroavante. O Inter tem, prioritariamente, um zagueiro e um lateral esquerdo. Eu traria ainda um outro atacante, preferencialmente um atacante de meio. Tá? Mas se conseguir achar um de lado bom, ok, traga um de lado então. O Inter precisa, porque os jogadores que estão no grupo não dão boa resposta. E nessas contratações, jogadores com envergadura, com liderança, com intransigência, jogadores vencedores, acostumados a botar faixa. Eu não tenho expectativa de que o Internacional conquiste algum título esse ano. O Inter vai se esforçar para permanecer na Série A. Se chegar em vaga da Libertadores da América para o ano que vem, é um sonho. Hoje é uma realidade que é um sonho. E na Libertadores da América, o Inter tem bola suficiente para passar pelo Olímpia. Tem bola, não tem garantia. Depois, nas quartas de final, com o futebol atual, não há nenhum indicativo que o Inter vá à frente. Até lá tem mais um mês, pode até melhorar, pode crescer, talvez com outro treinador. E aí a questão do técnico. O Loz é um bom profissional, acho que ele cometeu alguns erros ontem, mas eu gostaria que ele permanecesse no clube.
E se ele for guindado agora, nesse ambiente turbulento, de pressão, tem tudo para dar errado e para o Internacional, em setembro, ter que contratar um treinador. Pois então, que faça agora. Deixa o Osmar Loss ali, trabalhando como funcionário do clube da Comissão Técnica Permanente e traga um treinador. Acho que o melhor nome segue sendo o do Lisca, que tem uma intransigência, uma epidermia muito saudável para contagiar esse ambiente do vestiário. O técnico é preponderante, mas não será apenas com um novo treinador que o Inter irá resolver os seus problemas. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.